Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós leremos, irmãos, do verso 13 até o verso 23. Especialmente trabalharemos o texto a partir do verso 16, mas é necessária a leitura de toda a sessão. Diz assim então a Escritura: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Ó Senhor, é bem-aventurado o homem que ama a tua lei e que nela medita de dia e de noite. Nesse instante, Pai, nós paramos a nossa expressão de culto, de celebração, dirigida a Ti, e como parte do culto, da solenidade, nós nos calamos para Te ouvir, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, por graça e misericórdia. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada eu me referia a Jesus como a pessoa mais espetacular deste mundo. Ninguém neste mundo é mais falado do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que alvo de polêmica ou mesmo de escândalo para muitos, Jesus é certamente a pessoa central da história. A história se divide entre antes e depois de Cristo, e ainda assim, muito antes dele vir à terra, ele já havia sido prometido pelos profetas desde a antiga aliança. Jesus, então, é certamente a pessoa mais importante de toda a terra. Não obstante, irmãos, as doutrinas ou ideologias a respeito de Jesus nem sempre são assertivas, elas nem sempre concorrem para a verdade. É necessário, então, nós olharmos para a palavra de Deus, nos voltarmos para as Escrituras, para nós conhecermos de fato quem é esse Jesus. Visto que a sociedade em geral, em muitas nações, ou nas principais, principalmente, ouvem, falam a respeito de Jesus, há muita coisa equivocada a respeito da sua pessoa e da sua obra. É necessário, portanto, que com um olhar cuidadoso para a palavra de Deus, nós saibamos de fato quem é
Jesus. A importância de nós sabermos quem é Jesus e o que ele fez, a sua obra, por mais que alguns de nós sejamos cristãos já há muito tempo, é necessário este exercício de redescoberta, esse exercício de reafirmação da fé e de todas as coisas da nossa fé que nós precisamos aprender, meditar e às vezes até de forma repetida. Nenhuma delas é mais importante do que conhecermos a Jesus. Jesus é o centro não apenas da história, mas é o centro também das Escrituras, e todas as coisas convergem para ele. Observe que a voz dos céus no dia do seu batismo disse: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Maria, mãe do Salvador, disse: fazei tudo o que ele vos disser. E grandes homens dedicaram suas vidas, suas histórias, seus trabalhos à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, certamente isso aponta para nós como um sinal, como uma luz de que nós precisamos ter um olhar para Ele, para quem Ele é e para o que Ele fez. Ao perder de vista quem é Jesus e a centralidade dele nas nossas vidas, nós corremos o risco de termos os nossos pés resvalando, escorregando para doutrinas que tiram Cristo do centro e que, por tirarem Cristo do centro, acabam por dividir a sua glória. Isso aconteceu, irmãos, com a igreja de Colossos, ou estava prestes a acontecer. Por isso Paulo escreve esta carta a esses irmãos, para que eles não se desviassem da pessoa de Jesus, e conhecendo mais quem é Jesus, pudessem estar firmados, alicerçados e amarrados a ele. Isto porque alguns judaizantes se aproximaram dos irmãos de Colossos, que ficava ali na região da Ásia Menor, ao lado de Hierápolis e de Laodiceia, e alguns destes estavam tentando colocar na mente dos irmãos da igreja de Colossos que, além de Cristo, eles deveriam assumir em pé de igualdade tradições judaicas. E embora Paulo fosse um judeu e tivesse todo um respeito pela tradição judaica, Paulo havia no seu coração, pela vontade de Deus, rompido com essa ideia, ao ponto de dizer que se os irmãos colocassem em pé de igualdade qualquer coisa ao lado de Cristo, estariam então se desviando da fé. Por isso que no final aqui Paulo diz assim: se é que permaneceis na fé alicerçados. O alicerce, irmãos, é um só. A pedra angular é uma só. O fundamento da igreja, da nossa teologia, da nossa vida é um só. Ele é firme, ele é inabalável, ele é indestrutível. O fundamento é Jesus. Jesus é tudo para nós. E ele precisa ser tudo para nós. E não apenas tudo para a nossa teologia, tá? Ele precisa ser tudo para as nossas vidas. Ele precisa ser absoluto sobre o nosso coração, sobre as nossas vontades, sobre os nossos anseios, os nossos desejos. Todas as coisas redundam em glória para ele. Então Paulo vai trabalhar esse tema com os irmãos de Colossos, iniciando com a apresentação do Evangelho e depois fazendo a aplicação desta mensagem do Evangelho sobre Jesus Cristo à igreja, dizendo que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo então apresenta Cristo primeiramente como nosso Redentor, e como nós vimos na semana passada, no verso 15, o apóstolo Paulo fala da proeminência de Cristo na criação, na sua pessoa, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. E a partir do verso 16, Paulo vai apresentar Cristo como aquele
que é o autor da criação, né? Nós cantamos aqui: tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. De fato, Jesus é ele mesmo, é este mesmo que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O apóstolo Paulo então diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Cristo é o autor, o que pintou com perfeição a vida e tudo que existe. Por que isso é importante, irmãos, nós discutirmos? Porque nós estamos num país dito cristianizado, seja pelos católicos, quer pelos evangélicos, ou até mesmo os espíritas que também se dizem cristãos, as testemunhas de Jeová e tantas outras doutrinas que falam de alguma forma de Jesus. Nós olharmos para as Escrituras e vermos quem de fato Ele é o que nos ajuda a nós entendermos a beleza do nosso Salvador. Ele não é, portanto, irmãos, um ser que pode ter em sua obra alguma coisa em pé de igualdade. Ele não é, como dizem os romanos, aquele que, quando a mãe fala, o filho obedece. Não, porque a própria mãe foi criada por ele. A vida estava nele. Ele é o autor da própria vida. Como pode Maria, então, sendo mulher, dar ordens? É inverso, né? A criação nunca dá ordem ao Criador, é o Criador quem dá ordem à criação. Sempre foi assim desde o início. Maria, portanto, foi ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Jesus não está em pé de igualdade, muito menos em inferioridade a Maria, ao ponto de obedecer aquilo que ela manda. Na verdade, aquilo que nós chamamos de o mandamento de Maria é: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus também não é, irmãos, como acreditam os espíritas, um espírito iluminado, um ser superior, meramente isso. Jesus é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio de fato em carne, ele encarnou e ele viveu entre nós. E ele não era meramente um ser iluminado ou um espírito de luz. Ele é o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele teve necessidades e atributos de homem e teve também, como ainda tem, verdades, atributos de Deus, qualidades e características de Deus. Jesus é esse ser que, humanamente falando, nós não conseguimos compreender a sua plenitude, mas a Bíblia reafirma tanto a sua humanidade como a sua divindade. Ele não é, como dizem os espíritas, um ser que é para nós como um modelo. Essa ideologia, essa doutrina, ela é bem recebida pelo mundo, porque o mundo gosta de modelos, o mundo gosta de pessoas heróicas. E Jesus não veio para ser um mártir, ele não veio para ser um herói, ele veio para ser o salvador do seu povo, dos pecadores. E por que o mundo não o recebe como salvador? Porque o mundo não entende que é pecador, que é necessitado da graça de Deus. Então só o Evangelho, só a verdadeira teologia cristã é que derruba o homem do seu trono, o coloca no chão e depois o levanta pela graça e pelo poder de Deus. Mas o homem não quer sair do seu trono, não quer descer do seu pedestal, não quer descer do palco da sua vida. Por isso não recebe bem a mensagem do Evangelho. Então Jesus não veio para ser modelo,
nem para ser modelo de homem, nem para ser modelo de executivo, nem de psicólogo, nem de gestor de recursos humanos, nem de administrador, ou qualquer outra coisa que querem atribuir a ele para vender livros e para lucrarem com as suas características. Não. Jesus veio para ser o salvador do seu povo, o salvador da igreja, o Senhor da história. E ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus também não é, irmãos, uma obra da criação, aquela obra primeira, como acreditam as testemunhas de Jeová, oriundas talvez da teologia de Ário. Eles acreditavam que Jesus é um Deus, sim, mas com um D minúsculo. Por isso que na Bíblia deles vai estar assim: e o verbo era um Deus, né? Com um D minúsculo. Como se Jesus fosse a primeira obra da criação de Deus, a obra mais importante que Deus fez, que Deus criou. Quando a Bíblia chama Jesus de o primogênito de toda a criação, não é no sentido de que ele foi o primeiro criado, mas que a ele pertencem todas as coisas, como a um primogênito pertence toda a herança. Então erram as testemunhas de Jeová quando atribuem a Jesus como se fosse uma obra criada por Deus, parte da criação. Na verdade, ao invés de ser parte da criação, o texto claramente, irmãos, nos apresenta que Jesus é o próprio Criador. O Evangelho de João também nos diz isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nele foram criadas todas as coisas. João afirma isso. A própria narrativa da criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali. Portanto, a obra da criação é uma obra da Santíssima Trindade. E Jesus é parte dessa Santa Trindade, e ainda mais, todas as coisas foram criadas por Ele, e até mesmo as coisas que são invisíveis, diz o texto no verso 16. Há muita coisa que nós já conseguimos enxergar como obra da criação, mas há coisas que foram criadas por Deus, elementos e diversas outras, que nós não conhecemos e Deus criou. Coisas que os homens ainda estão descobrindo. Foram coisas que Deus criou, que Jesus criou, pois tudo pertence a Ele. Ele também criou tronos, soberanias, principados, potestades. E geralmente quando a gente ouve potestade, a gente pensa sempre nas potestades malignas, né? Mas a ideia de potestade aqui é de tudo aquilo que tem autoridade. Tudo o que existe, irmãos, e que foi estabelecido, foi criado por Jesus. E não ele é objeto da criação. Nós então, quando adoramos, irmãos, ao nosso Salvador, nós podemos adorá-lo não como um Deus menor, não como algo que faz parte de um processo, mas é aquele que fez todas as coisas existirem. Nada existia antes dele. E por meio da sua palavra, da palavra do seu poder, ele fez todas as coisas existirem. Portanto, ele é a fonte de toda a criação. Nada poderia ser criado sem a palavra e sem a autoridade de Jesus. Não há, irmãos, nenhuma condição de nós admitirmos um cristianismo verdadeiro que não coloca Jesus no seu devido lugar. E quando nós pensamos, queridos, em todas as coisas sendo fruto da sua criação, fruto da sua obra, fruto da sua ação, nós ficamos a pensar como nós devemos amá-lo e como nós devemos admirá-lo. Como deve ser para nós, ao observarmos cada ato da criação, darmos a Cristo a glória que é devida somente ao seu nome. É triste às vezes quando as pessoas olham para o nascer do sol,
olham para o azul do mar, ou a força das chuvas e dos ventos, e atribuem isso a uma força da natureza, a mãe natureza, como se essas coisas fossem independentes e não estivessem debaixo de um controle e de uma autoridade daquele que criou todas as coisas. Toda a criação, queridos, toda a criação aponta para Jesus. Toda a criação aponta para Jesus. Desde o cantar de um pássaro, até mesmo o ribombar dos trovões. Desde um dia com chuvas e tempestades, até um dia daqueles de sol, que a gente diz assim, tem um sol para cada cabeça. Tudo foi criado por Jesus e tudo redunda em glória para Ele. É por isso que o cancioneiro antigo dizia: olha o mar e a sua imensidão, olha o céu, o infinito azul, olha as estrelas como são incontáveis, olha o sol quando despontando vem com a sua luz. Mas, irmãos, nem o sol, nem as estrelas, nem o mar, por mais que tenham características assombrosas, podem ser comparadas à glória do Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada se compara à glória dele e, na verdade, tudo aponta para a glória dele. Observem, por exemplo, como a Bíblia, para expressar a glória de Deus, faz uso das obras da natureza. Observe, por exemplo, quando a Bíblia diz que na glorificação o rosto do nosso Senhor brilha como o sol ao meio-dia. Você sabe que é impossível olhar para o sol do meio-dia e permanecer vendo por muito tempo. Lembra também que a Bíblia fala da voz do Senhor como voz de trovão? É a expressão de força, é a expressão de glória, é a expressão de autoridade. Você já deve ter se assustado com um trovão, com a força do trovão. A gente parece que está sentindo uma pedra rolando sobre o teto da nossa casa. Quando vem um trovão, uma rajada forte, parece que o negócio é em cima assim da nossa cabeça, mas dizem os especialistas que aqui esse som está muito distante de nós, ele chega a nós, mas a coisa aconteceu muito antes. Eu não consigo entender, nunca fui muito bom nessa área. Mas uma coisa é certa, quando a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, quando a Bíblia diz que as nuvens são pó dos seus pés, como diz o profeta Naum, nós ficamos a meditar, queridos, que nem mesmo este planeta todo, nem todas as galáxias juntas podem se comparar à glória de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se toda a criação, queridos, redunda em glória para Cristo e aponta para a glória de Cristo, o que deve ser a nossa vida como filhos de Deus, que temos a nossa mente aberta por meio da palavra, observando também os elementos empíricos da natureza, como deve ser exigido de nós que vivamos uma vida para a glória de Deus. Se toda a criação exulta em glória a Cristo, o sol aquecendo, as estrelas iluminando, a chuva trazendo fruto para a terra, se todos os elementos da natureza glorificam a Deus, a Cristo Jesus, o que resta a nós como coroa da criação, se não vivermos inteiramente para a glória de Deus, inteiramente e absolutamente para a glória de Deus? Se as plantas glorificam a Cristo, se o cantar do sapo, né, deve ter um nomezinho aí, né, eu não sei como é, guaxá, ó para aí, que chique. Se até o sapo coacha, se até ele coacha, por que nós temos tanta dificuldade em cantar ao Senhor? Não é verdade? Em tempos de dificuldade,
Às vezes, a nossa boca se cala. Em tempos de luta, às vezes o louvor é interrompido dos nossos lábios. Ora, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós que fomos criados para Ele, nós que temos uma existência e sabemos disso totalmente na dependência do Senhor. Queridos, se toda a natureza e até os pitbulls aqui do lado, coacham para a glória de Deus, abra o seu lábio para adorar ao Senhor. Ele é o autor da sua vida, Ele é o teu Criador, Ele é o teu Senhor, Ele é absoluto no trono das nossas vidas. E se toda a obra da criação o exalta, mesmo sem ter compreensão da grandeza, da beleza que nós, coroa da criação, podemos ter pela nova criatura que habita dentro de nós. Ora, se nós temos essa compreensão tão linda, tão extraordinária, tão maravilhosa, não há outro sentido para a vida se não vivermos para a glória de Deus a cada dia, se não exalarmos o bom perfume de Cristo, cantarmos os louvores do Senhor. Que dos nossos lábios, irmãos, não saiam mais palavras de murmuração, que dos nossos lábios não saiam mais palavras de reclamação, nem de insatisfação, nem de rebeldia contra Deus, pois toda a criação, passam-se os anos, os séculos, os milênios, e toda a criação continua glorificando a Deus. Os pássaros continuam cantando, o trovão continua a ribombar, o sol continua a aquecer, e eu e você, como obra da criação de Deus, como tem sido a nossa existência. O verso 17, irmãos, e até o 20, eu queria que você me ajudasse com a leitura. Vamos lá? Ele é antes de todas as coisas, nele Amém, amém. Meus irmãos, observe, antes de tudo existir, ele já existia. É o que Paulo nos apresenta aqui a partir do verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E também os textos, tanto este quanto o do Evangelho de João, nos mostra que antes de todas as coisas serem criadas, Jesus Cristo já existia, o que nos deixa com toda certeza, irmãos, cientes que Ele é, na verdade, aquele de onde todas as coisas se originam. Ele é quem traz à existência aquilo que não existia. E como ele fez isso? Pela palavra da sua boca. Ele quem colocou sobre a terra o mar, os firmamentos, ele que estabeleceu todas as coisas, logicamente, em plena harmonia na administração da Santíssima Trindade. Nós vemos o Pai criando, o Espírito pairando sobre a face das águas, o Filho também é criador de todas as coisas. Isso mostra, então, queridos, quando Paulo nos apresenta que ele é antes de todas as coisas, não apenas a eternidade de Cristo, mas que todas as coisas dependem de Cristo. Ele é a base e o fundamento, sendo ele, irmãos, por característica divina, independente, todas as coisas é quem dependem dele. Dele todas as coisas dependem. Então, o mundo, para permanecer
firme como está, os mares controlados dentro do seu ambiente, a terra firme, as estrelas nos céus, cada uma dessas coisas, cada um desses elementos, não apenas foi criado por Jesus, vindo ele e sendo ele antes de todas as coisas, mas estão sob o controle de Jesus. Ele não apenas é o criador, mas é o mantenedor, o preservador de todas as coisas. Na teologia nós chamamos isso de providência. Ele é o criador e ele é o provedor de todas as coisas, pois ainda passados os séculos e os milênios, todas as coisas dependem plenamente dele. As obras da criação são derivadas de Jesus e ele permanece sendo aquele que é o princípio de todas as coisas. Meus irmãos, mais uma vez, ao olharmos para esse aspecto das coisas dependerem de Jesus, nós nos lembramos de como nos é devido dar a Ele toda a glória, mas também como nos é devido descansarmos nos braços de Jesus, o Criador de todas as coisas. Certas ocasiões, Jesus, mas também outros autores bíblicos, apontavam para a criação a fim de nos ensinar a importância de descansarmos no Senhor. Observe, por exemplo, quando o salmista diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Vejam, os montes meio que guardavam Sião, onde estava o templo do Senhor. A verdade é que dava um ar de proteção àquele local sagrado. Aí o autor bíblico diz assim: assim o Senhor se coloca em volta do seu povo para proteger. Observe também o próprio Jesus, quando tratando da ansiedade pelas coisas dessa vida, ele aponta para as aves dos céus, que não plantam, não semeiam e nem ajuntam em celeiros, e mesmo assim comem todos os dias, porque o Pai Celestial dá o alimento. O próprio Jesus posteriormente aponta para os lírios do campo, porque primeiramente ele trabalhou a questão da alimentação, depois das vestes. Ele diz: as aves dos céus continuam comendo, porque o Pai dá, e os lírios do campo continuam se vestindo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Assim, o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais antes mesmo de pedirdes. Meus irmãos, Jesus mesmo, a Escritura mesmo, aponta para a criação, para as obras da criação, para nos ensinar, através delas, como nós devemos descansar sobre o seu poder, sobre a sua autoridade e sobre a sua glória. Ele é glorioso em si mesmo. Existiu antes de todas as coisas, e antes de todas as coisas existirem, antes mesmo de todos os elementos da criação terem sido criados pela palavra de Jesus, ele já nos amava, ele já tinha um plano estabelecido para nós. Nós somos amados de Deus, irmãos, e predestinados por Deus para a salvação antes da fundação dos tempos. Então as coisas nem existiam ainda e Jesus já nos amava. Se ele já nos amava antes de todas as coisas serem criadas, se ele é o dono, o autor, o mantenedor de todas as coisas, ora, e se mesmo assim os elementos da natureza descansam sob a providência de Jesus, queridos irmãos, descansemos nos braços de Jesus, o amado das nossas almas. Nós somos por ele, irmãos, amados de uma maneira tão profunda que o apóstolo Paulo vai colocar aqui mais na frente. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Há uma ligação indestrutível entre nós e Jesus. Nós estamos amarrados a ele. Irmãos, essa aliança é tão forte entre nós, o povo de Deus, e Jesus, entre a cabeça e o corpo, que ela é, entenda bem, ela é indestrutível. Ela é indestrutível.
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, nada. Nem a morte, talvez o maior inimigo de todos, né? Mas nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Os irmãos sabem bem aquela lista enorme que o apóstolo Paulo trouxe. Não há inimigo algum que possa nos separar do amor de Deus. Cristo não pode cortar a sua própria carne. A cabeça, irmãos, não vive sem o corpo. E Ele mesmo estabeleceu a igreja como seu corpo. Portanto, Ele está amarrado a nós pela sua palavra, porque Ele jurou por si mesmo. A doutrina da aliança, irmãos, nos traz a um novo status de vida. Nós não temos insegurança no amor de Jesus. Ele não nos ama hoje e nos odeia amanhã. Ele não nos acolhe hoje e nos rejeita amanhã. Ele nos acolheu de uma vez por todas, nos lavou com o seu próprio sangue, firmou conosco uma aliança de vida, uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, indestrutível, inviolável. E não é porque nós somos capazes de mantermos a aliança, mas porque Ele mantém a aliança pelo amor do seu próprio nome, porque jurou a si mesmo, pela sua própria glória e para o seu próprio louvor. Lembram que quando Deus estava conduzindo o seu povo, e por um instante parte da nação de Israel se rebelou contra o Senhor, o próprio Moisés intercedeu ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu matares todo esse povo, o que dirão a respeito do teu nome? E Deus então preservou um remanescente fiel, aqueles que de fato eram seu povo, de verdade, não o populacho que havia saído e era rebelde contra o Senhor, mas Deus preservou o seu povo. Meus irmãos, as nossas vidas estão bem guardadas. As nossas vidas estão preservadas no Senhor. Alegre-se no Senhor, renove-se na força do seu poder. Ainda que as tribulações desta vida, ainda que as crises que nós venhamos a enfrentar, ainda que as lutas sejam fortes contra nós, um exército se acampe contra nós, estoure contra nós a guerra, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso Jeová Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Glorioso, que preserva a nossa vida, que guarda a nossa vida, que nos livra de todo mal, que não permitirá que nós sejamos tocados pelo inimigo, pois nós somos propriedade exclusiva de Deus, o seu povo eleito, a sua raça eleita, o seu povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas as coisas, irmãos, subsistem para Ele. Ele é quem sustenta todas as coisas. Ele não apenas criou, mas pela palavra do seu poder, Ele mantém, faz com que todas as coisas permaneçam firmes por gerações e gerações. As ordens, irmãos, criadas, elas permanecem firmes porque Jesus permanece firme. Assim, queridos, ainda que nós enfrentemos as provações desta vida, nós não estamos, irmãos, firmados num modelo, nós não estamos firmados num espírito de luz, nós não estamos firmados num Deus com D minúsculo. A nossa fé, o nosso amor estão firmados no Senhor, o Senhor de toda a glória, o Senhor da história, a quem pertence toda a glória, todo o louvor e toda exaltação. Eu encerro, irmãos, esta mensagem convidando você e o seu coração a conhecerem mais a Jesus. Esse deve ser o desafio maior das nossas vidas, a aventura maior da existência humana. Existem muitas áreas do conhecimento que nós podemos e devemos explorar, mas nenhum conhecimento é tão vital, tão fundamental, tão essencial e tão empolgante para as nossas vidas do que o conhecimento de Jesus.
Conhecer Jesus certamente é a maior alegria que o ser humano pode desfrutar. Busque ao Senhor, busque conhecê-lo, e ao conhecê-lo, se relacione com Ele, converse com Ele, aprimore a sua intimidade com Ele, aperfeiçoe o seu relacionamento com Ele. Ele é uma pessoa. Paulo não está defendendo aqui meramente uma doutrina, mas é uma doutrina a respeito de uma pessoa. Observe que ele é tratado por pronomes pessoais, porque Jesus é de fato uma pessoa. Converse com Ele, fale com Ele, se relacione com Ele, ainda que os seus olhos não possam vê-lo, pela fé. E nós somos mais bem-aventurados por conta disso, porque nós não vimos e cremos. Certamente Ele galardoará o seu coração, Ele trará presentes maravilhosos à tua alma, Ele encherá o teu coração de paz, de alegria, pois nele está a suficiência de todas as coisas que nós precisamos. Se o homem ainda está acreditando que a busca pelo conhecimento é aquilo que vai trazer felicidade, está redondamente enganado. As verdades antigas que se fazem novas constantemente em nossos corações, elas sim é que podem produzir paz. E não há verdade mais antiga e mais relevante para as nossas vidas do que saber que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus e que é digno de toda a glória e de todo louvor. Vamos ficar de pé.